Bom dia, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, neste devocional, cujo tema é o incansável amor de Deus, eu quero compartilhar com você o texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Diz assim a palavra: continuou: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Até aqui. Queridos, o amor de Deus por nós é tão maravilhoso e esta parábola mostra aqui de uma forma muito clara, porque aqui não se trata especificamente dos filhos, trata em primeiro lugar do pai, do amor de um pai que é incansável e que está sempre à espera daquele filho que havia se perdido. Aqui nessa parábola nós vemos 2 filhos, o mais moço e o mais velho, em situações diferentes, com visões diferentes, mas ambos perdidos. O primeiro filho, ele desejou receber a parte da sua herança e ele foi e pediu ao seu pai que lhe desse, porque ele gostaria de viver uma vida diferente. Ele não havia dito nada ao pai, o pai também nada lhe perguntou. Mas o pai também não fez objeção, entregou a parte da herança para o seu filho e, passado poucos dias, como está escrito na palavra, esse filho se foi. E a palavra diz que ele foi para um lugar, um país distante. Ele queria ficar distante do pai, ele não queria mais proximidade, nem do seu irmão, da sua família, ele queria viver de uma forma que o coração dele desejava e assim ele fez. Porém, a palavra de Deus nos diz que aquele jovem não foi feliz na sua escolha. Ele começou a gastar a sua herança e logo ele perdeu tudo e ele ficou absolutamente sem nada. Não havia mais o que comer, nem o que vestir, nem um lugar para se abrigar. Então ele sai e à procura de alguém que possa lhe ajudar, encontra um cidadão que deu a ele um trabalho, cujo trabalho era cuidar de porcos. E aí, lendo a palavra, nós vemos que ele ficou sem o que comer, ele ficou na miséria completa. E ali ele tentava comer da comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. E naquele momento ele caiu em si e lembrou-se da casa do pai. E disse: Na casa do meu pai, até os trabalhadores têm o que comer, há fartura, nada falta a eles, e eu estou aqui passando fome. Então, no coração dele, ele decidiu voltar para o pai.
E assim ele fez. E é tão maravilhoso ver que o pai, mesmo com dor no coração de ver o seu filho saindo da sua casa, com ingratidão, não percebendo que ele tinha tudo ali, o amor do pai, especialmente, tudo que ele precisava estava ali. E o pai sabia que ele não ia se dar bem. Mas o amor foi tão grande que ele não reteve o filho, mas aguardava sempre o retorno desse filho perdido. E quando ele avistou esse filho vindo de longe, ele correu. Diz a palavra que ele foi correndo, o abraçou e beijou. E não só isso, ele fez uma grande festa, mandou matar um novilho, colocou um anel no dedo desse filho e ficou muito feliz e se alegrou, se regozijou, porque aquele filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi encontrado. E essa parábola ela fala, acima de tudo, do amor do nosso Deus. É assim que Deus nos ama. É um amor incansável, um amor incomparável, um amor sem medidas. E mesmo que nós, muitas vezes, na presença dele, somos ingratos, não reconhecemos que temos tudo nele através de Cristo Jesus, através do grande amor dele que deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. E nós, nele, em Cristo Jesus, nos tornamos co-herdeiros de Deus. Temos tudo em Deus e nós muitas vezes fazemos assim, como esse filho. Somos ingratos, viramos as costas para Deus e queremos apenas as bênçãos do Senhor, mas não queremos mais estar com Ele, nem usufruir da comunhão, da intimidade com o nosso Pai. Então, nós também nos voltamos para um caminho que agrada ao nosso coração e nós achamos que vamos viver felizes longe do Pai. E esse é um engano terrível, porque não há vida, não há alegria longe do Pai, longe da casa do Pai. Não há conforto, não há nada que venha suprir a nossa carência, não há nada que se iguale à presença do Pai. Então, esse texto da palavra nos mostra quanto nós erramos, quanto ingratos e não percebemos que não há vida longe do Pai e mesmo que tenhamos já usufruído tanto de Deus, a salvação, todas as bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias, a sua graça, a sua misericórdia, a sua fidelidade, tudo aquilo que Deus nos dá em Cristo, mesmo assim para nós é pouco e muitas vezes nós rejeitamos ao Senhor e queremos viver conforme o nosso coração. Só que o nosso coração é enganoso. E o nosso fim, longe do Pai, é bem parecido com o fim desse jovem aqui. E depois, lendo mais à frente, nós vemos que há um outro filho também perdido. Este está dentro da casa do pai, porém igualmente perdido como o jovem, o filho mais moço que saiu e gastou toda a sua herança. Aquele, ao contrário, não pediu herança, ele não gastou, ele não foi rebelde, entre aspas. Ele parecia que fazia tudo o que o pai esperava. Mas quando a gente analisa bem, nós vamos ver que o coração daquele jovem era um coração que estava longe do pai, embora ali próximo. Então é uma pessoa amarga, é uma pessoa que não consegue perdoar. Ele não conseguiu perdoar o irmão dele, porque ele se achava melhor, porque ele não tinha saído de casa, ele não tinha gasto a herança, mas ele estava pecando da mesma maneira, de um modo diferente. Ele estava longe do Pai. Então, essa parábola nos ensina que o amor de Deus é um amor maravilhoso, um amor que não desiste de nós. Mesmo nós pecando, errando, o Senhor sempre vai nos buscar. E que nós possamos ter o nosso coração rendido a Ele sempre. Que nós possamos dar valor a este amor, dar valor às bênçãos de Deus, dar valor à salvação que o Senhor nos deu, dar valor à vida que o Senhor nos concede, a nova vida em Cristo Jesus e a vida eterna que Ele também nos garante. Que nós possamos ter os nossos corações gratos e que se nós estivermos longe da casa do Pai, neste momento, longe da presença do Pai, voltemos a Ele com os nossos corações arrependidos, que Ele vai nos abraçar, que Ele vai nos perdoar, que Ele vai
continuar nos amando e que Ele vai realmente nos dar tudo aquilo que nós precisamos, vai nos acolher. Que nós possamos ser gratos sempre ao Senhor, ao nosso Pai, que nós possamos devolver esse amor que Ele já nos deu, um amor maravilhoso, um amor sem medida, um amor incomparável. Que Deus possa abençoar esta palavra no seu coração e que você possa amar a Deus sobre todas as coisas. Que você, se estiver muito cansado, se você estiver confuso, se você estiver com o coração arrependido porque pecou diante do Senhor, volte-se para Ele, porque Ele vai te abraçar e Ele vai te perdoar, vai te receber com o coração completamente aberto. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é assim que o Senhor faz conosco sempre. Ele sempre nos chama para Ele. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e que nós possamos reconhecer este grande amor de Deus e que nós possamos também dar a Ele todo o amor, amá-lo acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe esta palavra no seu coração.